Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa é a grande mensagem de Nosso Senhor no Evangelho. Profunda, pequena, mas não rasa. Onde está o tesouro, o que nós trazemos como tesouro, como primordial da nossa vida, aí vai estar o nosso coração. A grande pergunta, indo diretamente para o objetivo da liturgia de hoje, a grande pergunta é: o nosso tesouro do coração é Jesus Cristo? O que mais ansiamos na vida? O que mais queremos? O que mais, se alguém pudesse nos perguntar, o que mais você quer de toda a sua existência? Quem de nós responderia? O céu. É o que eu mais quero. O céu é a plenitude da minha existência. Esse é o tesouro do meu coração. Se o meu coração deseja o céu, eu não preciso ter medo que o Senhor volte às 3 da madrugada, às 6 da manhã, à meia-noite, às 3 da tarde. Não importa, porque o meu coração não vai se afastar nunca desse tesouro. Porém, o percurso da espera do Senhor, e hoje a liturgia nos chama, todo domingo eu gosto de trazer o tema central de reflexão. Hoje o tema central é vigilância e fidelidade. Os dois andam juntos, dois termos que andam juntos. Não há vigilância sem fidelidade. Não há fidelidade sem vigilância. Se nós somos vigilantes, se nós sabemos que temos um encontro com o Senhor, que pode acontecer a qualquer instante, então não temos que ter medo. Basta-nos, diz a segunda leitura da carta aos Hebreus, não é carta de São Paulo aos Hebreus, mais uma vez nós ressaltamos, é carta aos Hebreus, o autor não foi Paulo. Mas é pela fé que as matriarcas, que os patriarcas, que os antepassados viveram, esperando sempre a realização da promessa. Hoje também nós, como igreja, devemos viver pela fé, mas mantendo o nosso cerne bem discernido. O meu tesouro, o meu coração deve ser o céu. O que acontece é que durante a nossa vida, e nós somos, como disse Jesus no Evangelho, administradores da vida. Saibam que a vida não pertence a nós. A vocação, por exemplo, no mês de agosto no Brasil é tradicionalmente ligado às vocações. Na primeira semana de agosto nós refletimos sobre as vocações sacerdotais, ministeriais, sacerdotes, diáconos, bispos. Nem a vocação é nossa, ela não pertence a nós. A vocação é do Senhor. Vocação significa chamado. O chamado não sou eu que me chamo, é o Senhor que chama. Portanto, nem a nossa vida é nossa, nós somos apenas administradores da nossa vida. E temos um tempo. Esse tempo ninguém conhece, ninguém sabe quando vai terminar. Terminará com certeza quando o Senhor voltar. E o nosso encontro com o Senhor pode ocorrer de duas formas. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro. Pode ocorrer por maneira natural, a morte que estamos acostumados, ou pode ocorrer com a parousia, a volta gloriosa do Senhor. Como se dará? Não nos cabe saber. Mas nesse intervalo de tempo, devemos estar preparados. E é justamente nesse intervalo de tempo que o nosso coração pode se desviar, que o nosso coração pode procurar outros tesouros. E sejamos sinceros, como isso acontece? Tem muita gente que vai buscar o tesouro, o coração, no banco X. Tem gente que vai colocar o coração no time de futebol Y. Tem pessoas que vão colocar o coração no candidato da política. Tem pessoas que vão colocar o tesouro do coração num filósofo. Tem pessoas que vão eleger coisas ainda imorais como tesouro do coração. Mas hoje eu tenho que perguntar para mim mesmo, tenho que fazer uma reflexão profunda para responder com sinceridade. Eu não posso enganar nem a mim e muito menos a Deus. Qual é o meu tesouro? O que eu mais quero da minha existência? Eu sei que nesta vida eu sou um administrador. Eu tenho um tempo. Eu vou ser chamado a prestar contas desse tempo, do que eu fiz com a minha vida. Ela não pertence a mim. Eu administro ela. Eu vou prestar contas. E quando eu chegar diante do meu Senhor, como será bom que o Senhor mesmo vai sentar-se conosco e Ele mesmo vai nos servir. É isso que diz o Evangelho. Se nós formos administradores fiéis, prudentes, a palavra fiel, vigilantes, fiéis, prudentes,
é o próprio Senhor, o Senhor Jesus, quem vai passar a mesa nos servindo, ou seja, a alegria que é dele será a nossa alegria. Por outro lado, nós também corremos um grande risco, sabem por quê? Porque nós somos do grupo mais próximo de Jesus. O catolicismo nunca foi, mesmo durante a Idade Média, em que se falava sobre cristandade, o catolicismo nunca foi absoluto no planeta, nunca foi a ampla maioria em todo o planeta Terra. Por isso que Jesus fala: não temam, pequenino rebanho, não fiquem com medo por vocês serem um rebanho pequeno. Nós não somos o maior rebanho, nós não somos, 2022, não somos o maior grupo religioso da terra. Existem outras religiões com maior número, mas a igreja caminha firme e forte, 22 séculos, alicerçada pela promessa do Senhor que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Meus amigos, nós não devemos ter medo. Começa Jesus no Evangelho. O Evangelho, para sermos bem didáticos, ele é dividido em duas partes, inclusive a parte longa e a parte breve. A parte central do Evangelho que a liturgia propõe continua com o tema da semana passada: o uso do dinheiro e a possível perdição que o dinheiro pode causar no ser humano. O dinheiro, ele não é fim, ele é meio, deve promover a vida. Portanto, diz Jesus, vocês devem fazer bom uso do dinheiro para que a vida seja promovida. Depois de fazer essa advertência, Jesus continua: aquele que tem dinheiro, ou seja, aquele que administra, fazendo uma paráfrase com a nossa vida, aquele que administra, que tem alguma coisa, que tem algum bem, esse que administra tem que estar atento, porque Pedro fala: Senhor, o Senhor está contando isso para eles ou está contando para nós? E Jesus responde: quem é o administrador fiel e prudente? Ou seja, quem são os mais próximos de mim? São eles ou são vocês? E Jesus responde claramente: é para vocês que eu estou falando. Vocês são os mais próximos de mim, e vocês vão administrar o meu rebanho, vocês vão administrar a vida de cada um de vocês. Mas se por um acaso vocês acharem que eu estou demorando, não comecem a se embriagar, não comecem a se desviar, não comecem a servir a outros senhores, não troquem o tesouro do coração que vocês escolheram aqui comigo por outros tesouros. Porque até que eu volte, até que eu venha, muita coisa pode acontecer. Mas vocês têm que manter o foco. Eu sou o centro. Segunda leitura, é pela fé. A fé é que nos mantém no foco. Da mesma forma, caríssimos irmãos, a primeira leitura, que é do livro da sabedoria, um dos últimos escritos do Antigo Testamento, um dos últimos certamente, ele faz uma releitura da libertação. Quando o Senhor vier pedir contas da nossa administração, será a nossa libertação. Não deve ser um dia de pavor, mas um dia de gratidão. O que fala a primeira leitura? Lembram da sabedoria? O autor está fazendo uma releitura do que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu foi escravo no Egito. Aliás, corretamente nem povo judeu, a gente diz povo hebreu. Judeu vem de Judá. Naquela época do Egito não existia ainda a concretitude de Judá, mas o povo hebreu. Hebreu significa marginalizado. O povo foi marginalizado no Egito. O povo estava escravo no Egito, mas o Senhor olhou com compaixão e libertou esse povo. Pois bem, muito tempo depois, quando a Palestina estava vivendo ainda sob o domínio do Império Greco-Romano, eu falei na homilia da semana passada que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império foi dividido em 3 partes, o Império Grego, e com a queda desse Império, há uma ascensão do Império Romano e os palestinos continuaram sendo oprimidos. Diante de tudo isso, eles estavam aguardando também uma nova libertação. É isso que o autor está dizendo. A libertação vai chegar. Primeiro vamos lembrar daquela primeira libertação. Lembrar da libertação lá do Egito. Foi superada? Foi. Como é que foi superada? Com a fé, com a fidelidade. Fomos fiéis ao Senhor e o Senhor nos libertou. Agora, nesses tempos difíceis, a fórmula é a mesma, temos que permanecer fiéis na fé. Por isso, ela está intrinsecamente ligada ao Evangelho. Jesus vai dizer para cada um de nós: hoje, você que está administrando essa vida, você que tem esse bem precioso, que é o mais precioso de todos, está colocando o seu tesouro onde? Em mim ou nas coisas? Está trocando a ordem das coisas? Eu sou a finalidade.
o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu não sou o meio. O dinheiro, e a liturgia tem chamado a atenção do dinheiro desde a semana passada. Lembrem-se, né? Do homem que quis acumular, derrubar celeiros para construir celeiros maiores. O dinheiro, às vezes, quer usurpar o lugar de Deus. Essa é a primeira instrução que Jesus faz no Evangelho. Não coloquem o tesouro de vocês nos bens que passam, porque são justamente bens, são justamente meios. Dar às coisas o devido valor. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Eu sou Deus, eu sou a finalidade de tudo. E o perigo, como eu disse, é nesse meio tempo nós invertermos os valores. E não só pelo dinheiro. O dinheiro é o exemplo mais claro que a sociedade conhecia. Hoje, como eu disse para vocês, podem ser tantas outras coisas. Culto ao corpo pode ser o tesouro do nosso coração. Partidos políticos, eleições, brigas, times de futebol, tantas coisas que são exatamente isso. Coisas são meios, não são finalidades. E às vezes o nosso tesouro do coração está nisso. Está errado. Mas felizmente é tempo de mudança. Dá tempo de mudar. Até que o Senhor volte. Até que Ele volte é tempo de mudança. Mas quando Ele voltar, e Ele nos visita de tempos em tempos de maneira inesperada, nós nunca sabemos o dia ou a hora, nem como nos encontraremos com Ele. Como eu disse, pode ser pela morte natural, pode ser pela parousia. A igreja é categórica nisso. Nós nunca saberemos, mas o fato é que teremos um encontro definitivo com o Senhor. Até esse meio tempo, nós devemos manter o foco. O tesouro do meu coração está no Senhor. O Senhor é tudo para mim, é tudo que eu quero. O meu tesouro, o meu objetivo, tudo que eu mais quero na vida é o céu. O resto é resto, são coisas, são dadas por acréscimo. O Senhor é o princípio, o meio e o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.